Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Manhã de quinta-feira, transmitido pelo LinkedIn, pelo Instagram, vamos entender a sociedade para lucrar. Vamos entender a sociedade para lucrar. Quanto que você conhece o seu mercado ao ponto de faturar com ele? Percebe que a gente sempre fala, dentro do marketing existe algo que nós chamamos de estudo de persona. Por que estudo de personas? Por que isso tem a ver com o meu negócio? Por que isso faz tanto jogo mercadológico? Né? Transmitindo pelo Instagram, pelo LinkedIn, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, tomando um café com você, falando de marketing, novamente aqui todos os dias, né? 7h07, a gente está juntinho aqui, tomando café com você para falar sobre marketing. Mas por quê? Porque algumas empresas, elas conhecem tão bem o cliente e conseguem faturar com isso. E como que a gente lucra conhecendo a sociedade? Então, uma coisa é eu conhecer meu público-alvo. Outra coisa é eu conhecer a sociedade. E a gente está falando disso porque ontem eu te fiz algumas perguntas para aprofundar no framework PESTEL, que é uma técnica de reflexão poderosa em nível de gestão, que faz a gente olhar para as nossas oportunidades e as nossas tendências ou ameaças e forças a partir de um contexto externo, não interno. Porque uma coisa é eu entender o que me enfraquece, o que me fortalece diante de um mercado, diante de uma concorrência. Outra coisa é eu entender o que acontece no meio e como que essas interferências do meio estão relacionadas ao meu negócio do ponto de vista político, econômico e social que a gente começou a tratar ontem. Então, ontem eu te fiz algumas perguntas, como que a sociedade, como que as tendências sociais, elas afetam o seu negócio. Você já parou para analisar, refletir, pensar como é que está a sociedade no seu contexto mercadológico e como que você acompanha essa sociedade, esses segmentos para ganhar ou não dinheiro? Né? Então, isso é muito interessante porque às vezes a gente passa anos dentro de uma corporação fazendo gestão e a gente não faz essas reflexões. Como que alguns gestores aproveitam o flow, aproveitam as ondas do mercado e ganham dinheiro com isso e como que outros não e por que outros não. Então, nós como empresários, eu aqui tenho 19 anos na WH Comunicação, por muitas vezes me questiono como é que um colega, um concorrente, né, e já me questionei, como é que fulano de tal conseguiu ter essa ideia, esse site, lançar esse produto, lançar esse serviço, essa metodologia, como que esse modo de ele operar fez ele ganhar tanto dinheiro com algo que eu também faço, né? Então a gente se faz essas perguntas e até a gente se cobra, como é que eu não tenho esse tino comercial para fazer as coisas acontecerem com uma maestria tão rápida de forma que eu possa aproveitar o mercado com tanta agilidade, com tanta rapidez, né? E aí tão voltada, e aí cabe essas questões pra gente responder essas perguntas e estar na vanguarda também. Dar um passinho na frente e fazer marketing, ou seja, posicionamento mercadológico, gestão de marca, de branding, comunicação assertiva através de um posicionamento que eu vou adotar de inovação, de culturas, políticas, econômicas, enfim, né? E logo quando eu comecei, há 19 anos atrás, não adiantava, não bastava eu pensar a respeito disso, porque eu não sabia colocar na prática, de fato, essas questões. Colocar na prática é a nossa conversa aqui, nosso bate-papo de todo dia, 7 E sobre essas perguntas voltadas à sociedade e ao entender o meu público-alvo e as dores do meu público-alvo, eu tenho que pensar assim, que aspectos de mudanças demográficas, idade, gêneros, localização, regiões, afetam as tendências relacionadas ao meu público comprador. Quais são as preferências do meu consumidor? Só essa questão preferências do consumidor já abre um leque de ações de marketing que eu posso e devo atuar para estar sempre na vanguarda. O que significa vanguarda? Estar na frente do meu concorrente pelo menos 1% todos os dias. Então, padrões de consumo, valores culturais, questões de saúde pública, sim, interferem para que eu possa adaptar meus produtos. A Covid é um exemplo. Agora nós temos um surto de dengue, é outro exemplo. Então, se você olha para essas questões, vamos supor que você é um restaurante que atende ao ar livre, final de tarde, né? Bom, você pode, assim como na época da pandemia até hoje, a gente tem gel em álcool nos estabelecimentos,
Daqui a pouco você pode ofertar no seu estabelecimento potinhos, cremes que protegem contra a picada dos mosquitos, por exemplo, né? E aí você pode rotular isso, se posicionar no mercado, olha, nós cuidamos de você, né? Então curta o atendimento ao ar livre que você gosta aqui no nosso estabelecimento e esteja protegido, né? Um exemplo básico, né, clássico aqui de momentos da sociedade em que o oposto de eu perder cliente com essas questões, eu atraio cliente por estar blindado numa questão de reflexão e estratégia de posicionamento, logo de relacionamento com o cliente, logo de marketing, potencial de marketing. E aí eu passo a construir as minhas mensagens de marketing. E amanhã eu quero te lançar mais algumas perguntas voltadas aos viéses tecnológicos, né? E assim a gente vai montando durante essa semana, de segunda-feira para cá, é o que a gente está fazendo, essa questão de análise de Pestel. Então, sexta-feira nós vamos falar sobre questões ambientais e sábado questões legais. Mas, do ponto de vista da sociedade, do social, a gente eu não terminei de abordar contigo algumas questões importantes para a gente finalizar esse ponto da sociedade, né? Para a gente finalizar esse ponto da sociedade, ajustando aqui o computador para o pessoal do LinkedIn, a comunidade do LinkedIn bastante engajada nas nossas transmissões e eu fico muito feliz com isso, bastante feliz, tá? Então, vamos lá. Essa análise de fatores sociais do framework Pestel, que lembrando que Pestel é uma ferramenta que a gente utiliza nas últimas décadas para cá, dentro de grandes corporações, validada pela academia, ou seja, pelo poder acadêmico, né? Pelas pesquisas de administração e marketing. Ela é uma extensão, um desfecho, um aprimoramento da matriz SWOT, ou FOFA em português, né, que trata de a gente fazer perguntas, reflexões e adaptar nossa estratégia de gestão e marketing voltada para nossas forças, ameaças, oportunidades e tendências. E no quesito de influências externas, eu mitigar a partir das ameaças externas e das oportunidades que eu tenho no mercado, o meu posicionamento, trabalhar então à luz do meu posicionamento mercadológico, tá? Só pra gente resgatar esse ponto importante. E ela envolve justamente examinar essas questões, no caso social que eu acabei de trazer, em relação a padrões de consumo. No caso do social, padrões de consumo, saúde, bem-estar, valores do meu mercado, estilo de vida do meu mercado, estilo de vida comportamental da minha população, voltada à educação que ele tem, entre outras perguntas que estão diretamente relacionadas ao quê? Estudo de persona. Algumas empresas, quando começam a trabalhar marketing, ou contratam uma agência de marketing, tem esses profissionais da área para fazer acontecer os pontos técnicos. Produz um card, faz um anúncio pago, enfim, mas não olha para essas questões de posicionamento, que é o recheio de tudo, que é o que faz a diferença da estratégia do resultado, né? O que acontece a partir disso? No máximo, a gente percebe algumas agências e alguns departamentos fazendo o plano de negócios, ok? Já temos, então, uma cultura organizacional, já sabemos o que trabalhar no time de relacionamento com o cliente, ou lead, que a gente chama, na hora da captação do digital. Mas, aí, as melhores, elas fazem estudo de persona. E por vezes ficam só aí, porque essas técnicas aqui que eu tô trazendo, elas já começam a melhorar a tua gestão para que a tua comunicação e no marketing seja mais assertivo também. Mas fazendo estudo de persona já é um goal, né? Já é algo muito importante dentro dessa disputa, dentro dessa arena, dentro desse jogo mercadológico. O estudo de persona trata sobre isso. Quanto mais, se eu sei, através de pesquisas, relatórios, análise de cases, quanto mais eu conheço meu cliente, mais eu estou na vanguarda, mais eu estou um passo à frente do meu concorrente. Como é que eu faço isso todos os dias de uma forma cada vez mais assertiva, né? Vamos aprofundar aqui nessa questão, te responder essa pergunta antes de a gente encerrar a nossa transmissão hoje, tá? Então, essas empresas que aplicam o Pestel e que olham para essa questão de fator ambiental, elas conseguem identificar com muito mais facilidade
as suas ameaças e elas conseguem se comunicar melhor com o seu mercado, trazendo os anseios deles para dentro da solução. Lembra que eu sempre falo, quem soluciona as dores do seu cliente, quem serve o seu cliente, quem lidera o mercado. Eu sempre falo isso, porque trata de eu aumentar a minha percepção do mercado. Se eu sou esperto, eu inovo para baixar meus custos e aí, automaticamente, logicamente, eu aumento muito o meu valor mercadológico. Esse é o jogo, esse é o game que os acadêmicos Michael Porter, o Kotler, Philip Kotler trazem para nós em termos de referências, em termos de prática, né? E a gente aplica e realmente funciona. E aí eu começo a promover um ambiente de conexão com o meu cliente, onde ele passa a ser protagonista da minha história, através de uma evolução, de uma explosão nas redes sociais, onde ele quer participar como ativo, né? como consumidor ativo, troca de experiências através desse digital, dessa explosão do digital, onde ele acha que ele tem voz, ele não acha, ele tem voz. Ele acha e ele age, ou seja, ele tem voz mercadológica, para dizer, olha, o que tu faz está certo, o que tu faz está errado, empresa. Tu é uma empresa humanizada, gosto. Tu é uma empresa sustentável, gosto. Tu é uma empresa que fala sobre diversidade, inclusão, gosto. Né? Essas questões, elas estão cada vez mais expandidas ao debate da relação do consumidor com as empresas. Isso é o tal do marketing 6.0, né? E uma das empresas grandes que você conhece, a gente já vai tratar das pequenas para você entender como aplicar na prática essas reflexões do ponto de vista de marketing. Uma das empresas grandes que eu posso citar para você entender o que eu estou falando é a Nike, né? Na verdade tem várias, e casualmente as grandes sempre se repetem, né, como eu digo, porque elas fazem bem esse jogo. Elas têm bons gestores que conhecem todas essas teorias, que não são difíceis, é tudo fácil de aplicar, é tudo muito fácil, porque essas grandes, elas têm que ganhar dinheiro, elas não têm tempo para perder. Então todas as técnicas que eu trago aqui, a 7.7, são simples de aplicar, só que elas são tão simples que elas promovem tarefas. Cada vez que eu tenho esse olhar estratégico, cada vez que eu faço essas reflexões, estratégias de marketing e administração, eu tenho insights e eu tenho tarefas geradas que eu posso aplicar já. E isso dá trabalho, não pela reflexão em si, mas pela demanda que vai me gerar. Ora, mas são essas demandas que me colocam na frente? Qual é a possibilidade, qual é a expertise, a maturidade de eu colocar isso dentro do meu time estratégico de gestão? Deixa eu olhar, como eu digo sempre, deixa eu olhar todos os dias, nem que seja 15 minutos, para começar a ver estratégia de marketing. Deixa eu olhar uma vez por semana sobre as minhas tarefas que eu considero importantes, que eu fui aprendendo e eu fui preenchendo a minha tabela de ações a cumprir. Faz ali uma planilha 5W2H, o que, como, quando, onde, por quê, quanto custa, quando fazer, e vá colocando os insights do que a gente traz aqui todos os dias, para você identificar o que faz sentido, o que não faz, e o que você pode aplicar hoje para dar um passinho a mais. Né? E essa questão do estudo de persona está relacionada diretamente à importância dessa reflexão, dessa análise social para dentro das minhas ferramentas de gestão de blindagem. Lembra que toda a conversa começou semana passada, quando alguém me perguntou como eu faço para eu estar blindado, munido e firme numa questão de seleção natural diante do mercado. Não com essas palavras me perguntaram, mas a pergunta veio e isso soltou essa reflexão. Vamos falar sobre diferenciação, vamos falar sobre matrizes SWOT, sobre as ameaças de Porter, e tudo isso a gente tratou semana passada, e aí a gente chegou no Pestel, no sábado passado, e eu digo, não, deixa eu aprofundar sobre isso, porque aqui está o jogo do mercado do marketing. Estudo de persona é muito forte para quem quer sucesso e resultados em marketing, porque você dialoga com seus clientes. Mas, Aline, como que a Nike aplica isso na prática, só para me entender melhor? Né? Ela analisou, ela está continuamente fazendo pesquisa de mercado junto com o seu público, junto com a sociedade. Ela analisa esses fatores sociais e esses comportamentos sociais gerais, não só do seu nicho, mas gerais também da sociedade como um todo. E a partir disso, a Nike, ela, através dessas pesquisas e dessas referências que ela colhe, ela tem um olhar voltado para o bem-estar do público dela. Então ela lançou uma campanha chamada Nike Better World,
Nike Better World, né? Nike no mundo melhor. E a partir disso ela promoveu campanhas de sustentabilidade social. Bom dia, Ana maravilhosa. A partir de campanhas de sustentabilidade social, né? E essas campanhas de sustentabilidade social fazem elas ficarem uma vitrine mundial. Esse é o jogo da Nike. É eu entender que a sociedade interfere no meu ponto. É eu entender que a sociedade, que o comportamento social interfere nos meus negócios. E hoje, se eu aplicar alguma questão voltada às pesquisas que eu faço com o meu cliente, eu já ganho mercado em relação ao concorrente. Então aqui eu já começo a entrar na prática. Como é que eu associo o estudo de persona, questões sociais, comportamentos sociais aos meus ganhos mercadológicos, à minha lucratividade? Faça pesquisa de mercado. Faça pesquisa de mercado contínua com o seu cliente. Ainda que superficial, que rasa, não precisa contratar uma empresa de análise de pesquisa de mercado, não. Abre uma caixa nos seus stories, pergunta, hey, como é que está o seu outono hoje, dentro do seu estilo de vida, dentro das suas emoções. Ei, como é que está a sua casa hoje? Como é que está a energia da sua casa? Por que a sua casa tem uma energia pesada ou baixa, ou tem ou não tem? Começa a perguntar, né? O que te incomoda? Quais são os problemas que você tem dentro do seu lar, dentro das suas vontades, na sua saúde, dependendo do segmento que você atua, né? Quais são as suas dores? Pergunta para o seu cliente, quais são as suas dores? Quais são os seus desafios? Quais são os seus problemas? Quais são as suas soluções? Quando eu trato com varejo, com produto, venda rápida, dificilmente eu consigo fazer anamneses. Quem trabalha com serviço consegue fazer mais anamneses, que é essa equilibragem, né, de relacionamento com o cliente inicialmente, dentro das propostas de trabalho e no final também. Mas durante o percurso, vai utilizando suas próprias redes sociais para fazer essas pesquisas, conversar com o seu mercado, né? E provocar aqueles, né? Quando você está lidando com o cliente, falando com o cliente, ei, me ajuda se você for lá interagir nos meus canais e conversar comigo, porque assim eu posso melhorar meu atendimento. Só que isso é treinamento. Isso é treinamento. Por muitas vezes a gente faz trabalhos excelentes de marketing e a gente não sabe de onde o cliente vem, por que o cliente vai embora. Por quê? Porque as equipes que estão na ponta no atendimento, no suporte, no FAQ, no saque, no ponto de vendas, não estão treinados a fazerem perguntas poderosas para os seus clientes. Perguntas essas que para nós o marketing é ouro. Porque através dessas respostas eu vou construir toda a minha narrativa de posicionamento. Se eu converso com o meu público ali, com uma equipe de vendas, eu sei quais são as objeções, por que o meu cliente não compra, eu já vou matar essas objeções antes, ali na minha jornada de relacionamento, através do marketing com o meu cliente. Né? Então eu já vou fazer um folder explicativo, eu já vou fazer uma campanha, um vídeo, uma palestra, e assim eu vou trabalhando as objeções. E à medida que eu vou trabalhando todas as dores e as objeções do meu cliente, eu ganho um lugar de fala nos meus canais, e aí eu tenho um canal potencial que vende. Ao contrário disso, eu tenho só barulho. Né? Então a gente é muito claro a diferenciação entre empresas que fazem só barulho nas redes sociais e as empresas que ganham dinheiro. Eu não preciso nem entender muito bem o que elas fazem, só preciso olhar o conteúdo, eu já sei se elas estão ganhando dinheiro ou não nas redes sociais. Porque quem ganha dinheiro nas redes sociais é quem busca lugar de fala e estrategicamente trata dessas dores, dessas objeções e pontualmente também resolve conflitos no sentido de eu tenho produto, eu tenho serviço para te ofertar. Então aí está a diferença do jogo entre quem ganha dinheiro nas redes sociais e quem não ganha dinheiro nas redes sociais. E perceba, você não precisa ser um canal grande, você não precisa ter 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, não. Tem clientes meus que têm 300, 400, 500 seguidores e ganham muito dinheiro, porque são seguidores quentes, são seguidores que seguem a pessoa pelo conteúdo que ela tem, pelo poder de fala que ela tem. Então, ter poder de fala não necessariamente me requer eu contratar uma assessoria de imprensa, eu estar sempre dando entrevistas, tendo podcast. Isso é ótimo, isso tudo é ótimo, isso explode mais ainda. Porque hoje o digital, a democracia da informação faz com que a gente chegue em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é excelente. Mas eu posso começar pequenininho. Então eu tenho muitos clientes das minhas mentorias que são pequenos e não tem
estão iniciando, não tem ainda esse ativo financeiro para poder investir em grandes campanhas, grandes anúncios. O que eles fazem? Vamos organizar a casa. A gente organiza a casa e já começa a ganhar dinheiro. O que é organizar a casa? Estruturar um lugar de fala, né? Deixa eu ser professor do meu público, deixa eu ser orientador do meu público. E eu vou crescendo na pirâmide de autoridade. E aí eu vou fazendo vendas através desse meu lugar de fala que eu busco. Aí, claro, tem os sabotadores, tem os medos, né? Medo da vitrine, medo da exposição, medo do julgamento, medo de a concorrência mesmo olhar para mim, né? E me subjugar. Mas são questões de desenvolvimento interno que eu tenho que resolver, que é por isso que a gente fala tanto em alguns programas sobre liderança. Então, a gente tem programas que falam sobre gestão, a gente tem programas que falam sobre liderança, e a gente tem programas que falam de marketing na prática, que é tudo isso que eu trago aqui, é 7-7. Né, técnicas, enfim, e a gente tem o 7-7 hoje, que eu faço todos os dias hoje, para falar sobre essas questões de branding, posicionamento, que para mim é o recheio de tudo, é o ouro, é a roda, é a engrenagem que faz todo o jogo acontecer. E a partir do momento que eu entendo a minha persona, que eu faço estudo de persona, que eu faço pesquisa de mercado, eu começo a fazer análise de concorrência. Eu começo a olhar pro lado, eu começo uma pulguinha, começa a me picar, né? Eu esse jogo aqui faz sentido, isso aqui tá dando bom. Eu tô entendendo minha sociedade, eu tô entendendo o que eu tenho que falar, eu tô entendendo o que divulgar no meu lugar de fala, e aí eu já começo a olhar para o meu concorrente. O que ele tá falando que eu não tô? É natural, porque nasce dentro da gente uma vontade de fazer mais, de contribuir mais com a sociedade, de levar o nosso propósito social para essa narrativa de uma forma mais intensa. Por isso que a gente fala tanto em propósito social, porque é aí que teu cliente conecta contigo, dá as mãos para ti e te deixa nessa seleção natural firme. Eu posso ter crises, eu posso passar por crises, mas eu entendo meu cliente, eu falo com ele, eu converso com ele, e então ele está de mãos dadas comigo e logo eu posso passar pela situação que eu quiser, a qualquer momento como eu entendo meu cliente, eu posso lançar produtos novos e ele vai comprar. E quando eu começo a fazer isso com periodicidade e constância, a longo prazo eu viro mestre nisso. Eu já estou grande na minha pirâmide de autoridade, meu cliente já me enxerga como autoridade. E quando eu falo meu cliente já me enxerga como autoridade, pode ser um público que eu converso para 10 pessoas, 20 pessoas, não precisa ser uma massa. Depois, se eu quiser entrar no ambiente de uma massa, bom, eu estruturo produtos que eu consigo atender uma massa através do marketing digital. E aí eu faço o que? Eu ganho dinheiro, né? Óbvio, eu ganho dinheiro, porque no digital a gente não tem fronteiras. E aí eu tenho que me aprofundar em técnicas, em plataformas, em estruturas mais robustas de relacionamento com o cliente para poder atender 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Quando a gente pensa em marketing digital, a gente está pensando no ambiente de 10, 20 mil pessoas. Agora, quando eu penso em conversar com um grupo pequeno para levar a minha consultoria, vender algo que depende da minha escassez de agenda, talvez nem faça sentido eu conversar com 30, 40 mil pessoas, né? Talvez faça sentido eu ter meu lugar de fala e vender bem, com alto valor agregado. Então, tudo isso faz parte de uma gestão de negócio que eu tenho que pensar antes mesmo da minha estratégia de marketing, né? Por quê? Porque eu tenho que ter sempre um lugar de feedback para o cliente. Sempre. Independente se você faz marketing digital para grande massa ou para pequena massa, você tem que entender que você está solucionando as dores do seu cliente, logo você já está cumprindo o propósito social, logo você já está criando pirâmide de autoridade dentro do seu lugar de fala, mas a teoria da comunicação só acontece quando você dá o feedback para o cliente. Você emite uma mensagem, essa é a comunicação assertiva, teoria da comunicação que funciona. Você é um emissor, tem uma mensagem, tem os dados, que é o que vai compor essa mensagem, os canais, a transmissão, né, vídeo, foto, o que for, a transmissão, a forma como você vai transmitir, você tem uma reação lá na ponta, na recepção, através de emoções que você ativa, e tudo na vida ativa emoções. E aí o seu cliente te responde ou com sim, ou com não, ou com uma compra, ou uma objeção. E aí você vai dar um feedback para o seu cliente. Entendi, cliente, o que você está me dizendo. Entendi. Isso é um olhar completo em termos de marketing, de mensagem assertiva, que olha para as questões sociais nesse ponto do framework PESTEL que a gente está começando a falar nessa transmissão. Então, para que a teoria da comunicação aconteça, eu tenho uma comunicação assertiva, eu tenho a vendas, eu tenho que pensar em todo esse ciclo. Aline, como que eu penso nesse ciclo? Entendendo o cliente. Como é que você vai conversar com o seu cliente se você não sabe a dor dele? Né? E a dor dele está relacionada com a dor social. Então, como eu disse, hoje você tem questões de dengue, você tem questões de pós-pandemia, você tem questões de crises.
Como é que o cliente percebe isso? Como é que ele precisa, como que eu posso ajudar ele diante de um cenário dentro do meu segmento, dentro do meu propósito social, né? Então aí você dá o feedback pro seu cliente. Ah, tá, cliente, eu entendi a tua dor, entendi a sua objeção. Deixa eu te dar um feedback, eu tô lançando um produto novo, eu tô fazendo uma pesquisa, né? Eu estou aqui para te acolher, independente se você já está no lugar de compra ou não. E aí eu começo a evoluir. Eu começo a evoluir nessa questão social, nessa questão de comunicação assertiva, e eu tenho o passo seguinte natural, que é o quê? Networking e parcerias. A partir do momento em que eu dou o feedback para o cliente, é como se você estivesse no consultório psicológico, onde você tem um problema, o psicólogo está ali te fazendo perguntas e os insights, as fichas estão caindo. Então, quando você tem esse olhar para o cliente, você dá o feedback, você faz toda a comunicação certinha, você dá o feedback para ele, parece que fichas caem. E no momento que você está dando feedback, você já está lançando um produto novo. Ontem eu estava falando com uma parceira minha e ela disse assim, tem uma demanda aqui para falar com o público de RH sobre empresas empregadores, eu quero uma palestra sobre isso. Só que ela me disse isso, ela me trouxe essa dor a partir de uma conversa que eu busquei com ela, entender esse nicho, né? Por que tu tem essa necessidade? Ah, porque o turnover das empresas é muito alto. Ah, interessante. Sim, ok, na hora já estruturamos uma palestra, ou seja, um produto novo, a partir de uma demanda que você colhe, né? Só que, claro, você tem que ter essa flexibilidade, essa maestria, né? Ah, mas tu pode fazer isso rápido? Sim, porque eu já tenho imersões, é só adaptar a linguagem daquele público, as dores específicas daquele público. Me dá 3 dias que eu monto. Vamos lançar um produto. E essa parceira tem poder de venda, porque ela tem um público massivo quente, ela já está no marketing digital, então pronto, já ganhamos dinheiro ali, entendeu? E solucionamos uma dor do mercado. Então essas parcerias, esses networks, eles vêm naturalmente quando você entende a dor do seu mercado. E é por isso que a gente já fiz algumas transmissões focadas especialmente na questão do poder do networking. Eu já fiz isso há uns meses atrás, e quando a gente falou de uma técnica chamada Canvas do negócio, a gente aprofundou também no item parcerias, né? O quanto que importante é essa questão para o sucesso de um marketing. E o ponto seguinte, para a gente encerrar nossa transmissão de ontem, quando eu olho para essa questão social, né? Tudo a gente está falando do olhar social dentro do framework Pestel, tá? Para quem não está acompanhando, depois volta lá a fita, né? Para você entender o contexto só, porque como é que a gente chegou aqui. Quando eu olho para a sociedade, eu passo por essas questões, por essas etapas de pesquisar o mercado, entender a dor dele, fazer análise de concorrência. Estou resgatando aqui para a gente finalizar, tá? Dar feedbacks, criar networks e parcerias, monitorar. Aí eu começo naturalmente a ir para 2 passos finais, tá? Que é monitorar as minhas redes sociais. Ah, ok, a minha agência ela tá comunicando aquilo que realmente faz sentido para o meu cliente. Ah, não tá, então eu tô passando a instrução errada. Como a gente chama no marketing, briefing errado. Eu faço minhas redes sociais, eu não estou comunicando direito. Se você é uma grande empresa, você não tem um representante, você não quer aparecer, tem um representante que fale, que faça, ou que escreva os posts, né? Tem alguém que entenda o seu negócio, treine alguém para fazer isso. Eu não tenho agência. Bom, faça isso. Crie essa estratégia de conteúdo rico, que a gente chama no marketing, conteúdo rico. Existe o marketing de conteúdo ou marketing de conteúdo rico, né? Que nada mais é do que a inteligência de estruturar conteúdos que fazem sentido para o seu público. Conteúdo rico. Porque do contrário fica só barulho. O que é só barulho dentro de uma rede social? Ah, eu tenho produto XY, eu nasci assim, eu morri assim e acabou. Mas não existe aquela conexão com o cliente que faz o cliente voltar todos os dias para aprender mais sobre o que tu faz. Né? E o cliente voltar para entender mais sobre o que tu faz é conteúdo rico. Esse conteúdo rico é o que ativa gatilhos mentais. Sim, você tem que ter lançamento de produtos, serviços, óbvio, né? Porque na prática é assim que você ajuda o seu cliente. Mas de uma forma rápida, né? Através do que você tem para entregar, os seus entregáveis. Agora, se você não resolve as dores do seu cliente, você não consegue ativar os gatilhos mentais. O que é gatilho mental? Aquilo que trata em 4 segundos mexe nas emoções do seu cliente, que no marketing a gente usa muito, nas vendas também, né? A gente também tem uma transmissão só sobre isso. Lembra? Nós temos o cérebro, 3 cérebros, né? O racional, o primitivo e o emotivo, né? Esse é o cérebro trino, que a PNL chama, né? Os estudiosos, cientistas, enfim, chamam. O emocional, ele é ativado em 4 segundos, a partir de uma cor, a partir de um arquétipo, de um microfone, a partir de um jaleco que mostra que eu tô falando com um doutor, ou de uma farda, um policial. Então, são tudo que a gente se conecta do ponto de vista de marketing ativa uma emoção. Logo, se ativa uma emoção, eu tenho uma abertura de venda,
né? Isso a gente aprende quando a gente estuda gatilhos mentais. Eu não preciso decorar todos os gatilhos mentais se eu tenho uma comunicação assertiva com o meu cliente, entendendo as dores dele. E se eu conto a minha expertise, a minha história, a minha jornada do herói, enfim. Então, eu entender o cliente, naturalmente, eu ativo todos os gatilhos mentais sem precisar conhecê-los, tá? E aí eu tenho a persuasão, eu tenho influência, que é o que a gente fala aqui todos os dias, que faz o marketing dar certo ou não, muito mais do que técnicas de pulinho, de giro que eu tenho que dar, né? Não, né? Lembra, rede social é uma mídia locada. Hoje é Instagram, amanhã é Twitter ou não, X, né? X, depois vai ser TikTok, depois vai ser Facebook, depois vai ser, antigamente era Orkut, então não importa, ferramenta é ferramenta. O que importa? O seu conteúdo, o seu lugar de fala, o seu brilho, né? Essa comunicação assertiva. Mas eu tenho que monitorar esses canais, eu tenho que monitorar os meus pontos de contato com o meu cliente. Então, a partir do momento de que eu sei quem eu sou e tenho conteúdo, basta eu monitorar meus pontos de contato para que eu faça os gols que eu tenho que fazer dentro da minha lucratividade que eu desejo, né? E tá aí o ponto do nosso tema de transmissão de hoje. E aí, o item seguinte, para a gente finalizar, é a minha maestria, minha expertise para poder ser flexível e me adaptar a minha linguagem e ser flexível diante de uma demanda social. Demanda social, o pessoal está mudando o poder de consumo, eu vou mudar também, né? Então, assim, eu não tô mais, meu cliente não está mais comprando A porque está muito caro, baixou a venda, deixa eu ofertar um B. Deixa eu comunicar para ele por que eu estou ofertando B, por que isso não perde qualidade para ele. Então eu vou comunicando, eu vou estando atento a todas essas questões do Pestel, que é política, economia, né, que a gente está falando aqui, como colocar na prática cada elemento desses. Amanhã a gente vai falar sobre tecnologia, depois sobre meio ambiente e depois sobre questões legais, para a gente finalizar o sábado, até sábado a gente dá conta disso, se Deus quiser. Para você entender quais são as reflexões que eu tenho que fazer dentro desses pontos que fazem diferença e que existe uma flexibilidade e uma maleabilidade muito rápida, né, em relação à minha marca, ao meu segmento com o meu cliente. Percebe que as marcas que ficaram firmes diante de uma pandemia foram aquelas que criaram na crise, sempre é. Quem ganha dinheiro na crise, quem investidor, empresário de verdade, que domina com maestria essas questões que a gente traz aqui, o grande trunfo deles, a grande expertise, o grande insight, pulo do gato deles justamente está em eu entender o que está acontecendo na sociedade e fazer essas adaptações de uma forma muito rápida. Aquele empresário que é mais engessado, que tem um processo e demora para tomar ação, demora para tomar decisão, demora para treinar suas equipes, para fazer sua equipe mudar o contexto, a rota, são aquelas empresas que tendem a perder fatia diante de uma situação. Então, às vezes, ela até tem uma liderança, mas aí vem alguma imposição do meio que a gente não tem controle e eu perco o jogo, né? Então, enchentes, por exemplo, negócios locais foram perdidos o ano passado, né? Especialmente esse ano, né? Muito forte também. Negócios locais, pessoas perderam tudo, né? E em catástrofes ambientais, interferências do meio. Agora, a questão sempre é o que eu faço com isso? Como que eu me posiciono diante disso? O que eu fiz antes para me blindar disso? Olha, quem tá nessa transmissão, minha filha linda, maravilhosa, que não está comigo hoje aqui em casa, linda. Aprendendo marketing. 12 anos já sabe tudo de marketing, né? Já sabe tudo. Meu casal aí, meus guris. Então é isso, né, gente? Então é sempre esse olhar, Como é que a minha liderança entende as dores do meu cliente, como que eu me ajusto rapidamente diante de uma demanda social, tá? E aqui eu vou deixar para encerrar de verdade, eu vou te dizer o seguinte, tá? Vou te dar um spoiler que eu falo, não é spoiler porque eu falo todos os dias, né? Mas para você ter em mente, tá? O marketing ele vai evoluindo conforme a própria demanda social. Então, se você simplesmente olhar para as tendências do marketing, você já está naturalmente aí, de uma forma muito simples, entendendo o contexto da sociedade, o que a sociedade está te exigindo. Hoje, nós estamos no marketing 6.0. O marketing 6.0, ele fala de demandas sociais voltadas para sustentabilidade e inteligência artificial. Então, o marketing 5.0 falava de experiências, uma necessidade do cliente trocar experiências com você, tá? O marketing 3.0 e 4.0 falava sobre a necessidade das empresas de colocarem seus clientes, seus consumidores na vanguarda do discurso. Antes disso, a gente tinha produção em larga escala
e busca pela qualidade. Então, à medida que o marketing vai evoluindo, mas não é assim, um teórico foi lá, um louco lá qualquer, agora nós vamos avançar no marketing, agora a regra é essa. Não. Acontece que existe uma análise, uma tendência das empresas olhando para o perfil comportamental de grandes players, grandes negócios, que vão olhando para o jogo e vão se dando conta, olha, empresas que estão faturando mais são empresas que estão fazendo assim, empresas que estão faturando mais são empresas que fazem assado. E aí a gente vai trazendo, através de análise, estudos, casos, enfim, práticas, essas tendências, essas exigências do consumidor para dentro do nosso game de marketing. E aí a gente vai percebendo, opa, aqui mudou radicalmente, nesse ponto aqui mudou radicalmente a forma de fazer marketing. Então a gente tem uma evolução do marketing. E esse processo evolutivo faz a gente chegar hoje no marketing 6.0, que Philip Kotler, inclusive, lançou um livro sobre isso em dezembro, né? Atualizando essas etapas do marketing, da evolução do marketing. E trata sobre isso. O marketing 6.0 trata de uma demanda, de uma exigência do consumidor hoje para questões voltadas a propósito social, sustentabilidade, ESG, né? Cultura ESG, que olha para as demandas sociais, inteligência artificial. Então, você já sabe qual é a tendência aí da sociedade para você adaptar de uma forma rápida para os seus negócios. Precisa de ajuda, nos chama que a gente está aqui para isso, tá? Ou entra lá no grupo de líderes que a gente trata sobre essas questões. Ou me acompanha aqui todos os dias, 7/7, que você vai ter insights poderosos, tá? E assim a gente encerra essa transmissão de hoje. Amanhã a gente volta às 7/7 com mais papo de marketing, né? Mais café da manhã com marketing para ativar nosso sangue aí, a gente empreender com sucesso e liderar também com sucesso, tá? Influenciar e persuadir o mercado de uma forma saudável e positiva. Até mais, lucrando, né? Até mais, até amanhã.